vez que Deus ficar em primeiro, tudo que está prometido, tudo que a palavra disse ao seu respeito, vai se cumprir. Quem acredita que a palavra se cumpre? Abra a palavra de Deus em Gênesis capítulo 21, versículo 4 agora. Eu quero que você veja isso. Gênesis capítulo 21, versículo de número 4. Capítulo 12, versículo 8. Abraão priorizou e invocou o nome do. Capítulo 21, versículo 4 diz que Isaac nasceu e foi circuncido. A esposa era estéril, mas Deus abriu a sua. Eu profetizo nesta noite, se você priorizar Deus, se você colocar Deus em primeiro, se você amá-lo acima de tudo, o seu Isaac vai nascer. Talvez o seu Isaac seja a salvação da sua família. Talvez o seu Isaac seja a cura do seu corpo. Talvez o seu Isaac seja a empresa que Deus vai te entregar. Eu estou profetizando, se prepara para abraçar o Isaac. O Isaac está em gestação. Levante as duas mãos para o Deus vivo. Estou profetizando nesta noite. O Isaac está vindo. O Isaac vai nascer. O Isaac será colocado no seu braço. E você vai cantar o hino da vitória. Agora veja a palavra de Deus em Gênesis capítulo 21, versículo 8. O Isaac nasceu. A promessa cumpriu. O que Deus falou, aconteceu. Veja como vale a pena priorizar Deus. Abraão priorizou tanto Deus, meus obreiros, que Deus disse: é meu amigo. Você chama alguém de amigo se essa pessoa não é íntima sua? Você só chama de amigo se for íntima. Isso significa que Abraão colocou Deus em primeiro. E Deus diz: é meu amigo. Agora Gênesis 21, versículo 8 diz que o menino cresceu e foi e no dia que ele foi desmamado, Abraão deu um grande. Sabe o que eu gostaria de ler nesse texto? E o menino cresceu, e Abraão edificou um altar e disse: acima de Isaac está Deus. Mas está escrito que Abraão deu um grande. Pega na mão do seu irmão e diga: não troque o altar pelo banquete. Ouça isso. Eu estou falando do amigo de Deus. Eu estou falando de um homem de fé. Após o nascimento de Isaac, após Deus cumprir a promessa, Isaac se tornou prioridade para Abraão. Abraão começou a valorizar mais Isaac do que Deus. Isaac assumiu o posto no coração de Abraão. Você sabia que no capítulo 21 do livro de Gênesis ao capítulo 22 se passaram de 13 a 17 anos e não há registro na palavra, não há registro na história secular que Abraão tenha edificado um altar? Quantos anos se passaram? E não há registro que Abraão tenha edificado. Eu estou falando de um homem que edificava altares todos os dias. Eu estou falando de um homem que priorizava Deus todos os dias. Eu estou falando de um homem que amava Deus acima de tudo. Mas agora
O Isaac nasceu. E a prioridade de Abraão agora é Isaac. A atenção de Abraão se voltou para Isaac. O coração de Abraão agora está no Isaac. Pastor Messias, o senhor já viu aquela pessoa que te procura e diz assim: Pastor Messias, eu estou desempregado, minha família está destruída, eu preciso da ajuda de Deus, eu preciso que o Senhor Deus me auxilie. E ele diz: eu não sei para onde ir, eu estou desesperado. Qual é o conselho que o pastor Messias dá? Vai para o altar, vai jejuar, vai orar, vem na escola dominical, vem no culto de doutrina, dobra o joelho. O que o pastor Messias está dizendo para aquela pessoa que precisa de um milagre? Priorize, coloque Deus em. A pessoa obedece. Aí o pastor Messias nota que ele não falta na escola dominical. O pastor Messias nota que os cultos de doutrina ele está aí. E o pastor Messias nota que ele é o primeiro a chegar. Está passando prova, sim ou não? A realidade diz que ele está em uma luta terrível, sim ou não? Mas ele começou a priorizar o. Passa-se os dias, passa-se os meses, e de repente tudo que está escrito na palavra começa a se cumprir na vida. Aí ele chega com um carro novo na porta da igreja e diz: eu vim aqui apresentar a Deus o meu carro novo. A porta abriu, de repente ele se torna um empresário, e todos começam a ver que Deus está levantando. Mas aí os dias se passam, e o pastor Messias procura ele no culto e alguém dá informação: pastor Messias, ele foi para Disney, mas hoje é dia de altar. E o pastor Messias procura ele e alguém diz: hoje ele foi para a praia. Fiquei sabendo que ele está no shopping center vendo cinema. Teve um filme aí que lançou, mas hoje é dia de altar. O altar ficou em. Porque a bênção que Deus deu foi tão grande que ele passou a priorizar mais o que Deus deu do que o que Deus é. Você conhece alguém assim? Abra a palavra de Deus em Gênesis 22, versículo 2 agora. Eu quero que esse obreiro ele leia para mim, fale um pouco, leia para mim. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferecei ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Olhe para mim. Você nunca parou para perguntar para Deus por que ele pediria um filho para um pai? Qual o motivo de Deus pedir um filho para um pai? Olhe para o texto. Olhe para o texto. Você já parou para imaginar a fisionomia de Deus falando com Abraão nesse texto? Já parou para pensar no rosto de Deus e na tonalidade de voz de Deus falando com Abraão? Se você olhar para o texto agora e imaginar a fisionomia de Deus e a tonalidade de voz de Deus, você vai entender o que Deus está falando. A palavra diz que o Espírito de Deus tem ciúmes de... Você nunca parou para pensar na fisionomia de Deus e na tonalidade de voz de Deus, que Deus está falando com Abraão e Deus está com ciúmes? Porque Deus considerava Abraão um amigo. Pare para pensar e você vai traduzir esse versículo. É mais ou menos Deus falando assim: Abraão,
agora você não me dá mais atenção, o meu altar não é mais prioridade, você só dá atenção a Isaac, você valoriza Isaac, porque Deus está dizendo assim: entrega-me o teu único filho, a quem tu amas. Porque se Deus estivesse feliz, alegre, Ele ia falar assim: meu amigo Abraão, já ia mudar. Sabe o Isaac a quem amamos? Deus já ia se colocar: eu amo também. Só que Deus estava com ciúmes. Ele diz: a quem tu amas. Mais ou menos assim: a quem tu valoriza, a quem tu dá atenção, a quem tu colocou ele no meu lugar. E é Deus dizendo assim: me devolve. Pega na mão do teu irmão e diga: cuidado para Deus não requerer aquilo que Ele te entregou. Imagina Abraão voltando para casa naquele dia, a preocupação. Você consegue entender o teor do sentimento que está no coração de Abraão nesse momento? Quem tem filhos, levante a sua mão. Se você tem filho, você consegue entender o que Abraão está sentindo. Imagine ele voltando para casa dizendo: se eu tivesse uma máquina do tempo, eu voltaria no passado, faria tudo diferente. Já pensou Abraão dizendo assim: por que eu deixei aquele culto de escola dominical para jogar videogame com meu filho? Eu tinha tantas horas para jogar videogame com ele. Eu tinha que priorizar o altar depois do milagre. Eu tinha que continuar a amar Deus depois do nascimento de Isaac. Sabe qual é o perigo das pessoas que recebem grandes coisas de Deus?